De volta com o Gazeta Entrevista e eu estou recebendo aqui a arquiteta urbanista, professora, doutora, está lançando o livro, doutora Josélia Alves. Está lançando um livro muito interessante, já dei uma olhada aqui, intitulado Quando a Rua Vira Rio. Esse livro é fruto de uma pesquisa dela para o doutorado na Universidade Federal Fluminense e aborda isso mesmo que a gente imagina no título, né? Quando a rua vira rio. Essa questão ambiental, o crescimento das cidades. Aqui em Rio Branco nós temos exemplos de crescimento da cidade para dentro do rio, Igarapés, e aí, isso aí por diante. Não é, professora? Boa noite. Boa noite. Então, professora, eu quero começar falando desse tema que é tão presente na nossa vida e que às vezes a gente nem percebe, né? Vira paisagem. Quantas famílias hoje tem em Rio Branco morando dentro de rio, dentro de Igarapé? A prova é quando dá a enchente, que aí todo mundo fica embaixo d'água, né? É, isso mesmo. Então, o tema do livro, Quando a Rua Vira Rio, nos remete ao início da nossa cidade, né, Rio Branco, a cidade de um modo geral na Amazônia, né, cujo os rios eram as ruas. Ainda né? são, em alguma medida. Exatamente. Né? Em algumas localidades, os rios são as ruas. Pelo menos né? as vias de trânsito, né? De trânsito entre aspas. E aí, com o crescimento das cidades, a urbanização, esse crescimento, né, para dentro dos rios, chegamos a esse ponto de que, né, a rua vira rio. Justamente na época das enchentes, das inundações. A senhora que é uma estudiosa do assunto, vejamos, na última grande enchente de Rio Branco, há uns 2, 3 anos atrás, boa parte da cidade virou rio, talvez metade da cidade. Quer dizer, a desproporção aí foi na enchente do rio, que foi muito acima da média, ou foi, de fato, a cidade que cresceu muito para dentro do rio? Tudo isso que foi inundado é leito do rio? Então, uma especificidade do meu trabalho é que eu abordo uma pequena bacia hidrográfica. Sim. Quando a gente tira o Rio Acre, na verdade, a cidade é entrecortada por vários rios pequenos, né, córregos. Sim. E o que eu observo é que isso nunca é muito considerado. A gente só fala no Rio Acre. No Rio Acre. Mas esquece dos igarapés. Exatamente. E são nas beiras desses pequenos e vários igarapés que está concentrada a maioria dessa população realmente de baixa renda, sem saneamento, correndo o risco de pegar doenças. Se a gente parar para prestar atenção, a gente percebe que aí tem muitos córregos pequenos que hoje já viraram esgotos, que eram igarapés. Exatamente. Então, eu peguei como unidade de estudo a bacia hidrográfica do Igarapé Fundo, sim, que é uma bacia que ela começa ali na BR-364, em frente ao shopping, e vai até a Procuradoria-Geral do Estado, ali desembocando o Igarapé Fundo, que é o rio, né, mais importante da bacia, desemboca no São Francisco, entendeu? Então, essa bacia abrange 22 bairros, 22 bairros. E meu estudo foi no sentido de levantar a vulnerabilidade socioambiental dessa bacia. Então, veja bem, eu abordei tanto os aspectos ambientais, de degradação ambiental, como também os aspectos sociais daquela população dessa bacia. Qual foi a conclusão que a senhora chegou? Bem, vamos dizer, a distribuição dessa vulnerabilidade, ela não é homogênea, né? Ela não é homogênea na bacia. Então, eu classifiquei em alta, média e baixa. Então, eu observei que na parte da bacia mais para a periferia, que é ali a parte da floresta, ali na nascente, né? A vulnerabilidade social é muito maior
Quando vem entrando mais pro lado de cá, Então, já melhora quando o se quadro, aproxima mais, vamos dizer, da cidade, do centro da cidade, né? né? Região do Bosque aqui, né? Exatamente, porque abrange, essa bacia do Igarapé Fundo abrange também o bairro do Bosque, uma parte do bairro do Bosque. E aí, vamos dizer, essa vulnerabilidade, claro, tende a diminuir, Agora, a num reduzir. estágio avançado como esse, professora, tem o que fazer? Tem como resgatar esse igarapé, melhorar a situação? Sim, tem como melhorar. Inclusive, em 2008, o governo do estado elegeu 5 áreas aqui, né, em Rio Branco, e uma delas, um trecho do Igarapé Fundo, para fazer um projeto de urbanização. Alguns trechos, de fato, foram urbanizados. Exatamente. O trecho escolhido do Igarapé Fundo foi aquele que vai ali da Isaura Parente, próximo ao Manuel Julião, até exatamente ao lado do Teatrão ali, antes de chegar na Procuradoria-Geral do Estado. Esse foi o trecho escolhido, né, pelo governo para poder fazer esse projeto de urbanização. Mas esse era o trecho mais crítico? Então, no meu estudo, eu também me detive a averiguar o impacto desse projeto, né, na vulnerabilidade, né, Pelo menos, da bacia. do ponto de vista imobiliário, esse era o metro quadrado mais caro, né? Então, é a conclusão que a gente chega. A água só corre para o mar, né? Eu defendo uma coisa que eu defendo nesse estudo, é que projetos dessa natureza têm que ser pensados para a bacia como um todo. Ela não pode ser visto e pensado, concebido só para pequenos trechos. Só para você ter ideia, ali é a Foz. Sim. Né? Então, o projeto é arrojadíssimo. O projeto envolve a questão da habitação, o saneamento, a criação de parques ao longo. Só que, veja bem, o rio corre lá da BR-364, né, em direção aqui à PGE. E as ações que foram feitas foi na Foz. Então, lá nas nascentes, um bom trecho, o rio ainda vai continuar sendo poluído, porque as pessoas, as famílias ainda vão continuar jogando lixo, o esgoto não vai ser resolvido, muitas casas ainda vão continuar ocupando o leito do rio, né, do Igarapé. Então, assim, o projeto é muito bom, né, enquanto concepção. Agora, por exemplo, se eles tivessem feito um estudo abrangendo a bacia, né, não é que ali também não tivesse pontos críticos de vulnerabilidade, inclusive ambiental. Tinha vários pontos que alagavam ali naquela região. Mas, pelo meu trabalho, eu descobri que decididamente ali não era a área mais crítica. Sim, professora. Agora, essa questão nos remete ao futuro da humanidade. Vou já ampliar muito a discussão. Por quê? Porque nós vamos ter que criar essa consciência de que se a gente destruir o meio ambiente, nós não vamos ter onde viver. Como é que a senhora vê essa questão, esse paradigma que a sociedade ainda não assimilou completamente, que não dá para evoluir sem essa consciência? É importante dizer também, até a minha formação, né, eu sou arquiteta e urbanista, eu não vejo, e esse também foi um dos motivos de eu escolher esse tema, eu não vejo a questão urbana desassociada da questão ambiental. Na Amazônia, de um modo geral, quando a gente fala em questão ambiental, a gente pensa em desmatamento, né? A gente grandes queimadas, a gente nunca pensa... Aquilo que está no nosso quintal, né? Aquilo que está aqui no nosso dia a dia, né? E mesmo na Amazônia, a maior parte da população está concentrada nas cidades. Então, eu costumo dizer que daí onde vêm os maiores problemas né, ambientais e sociais. Então, uma política para resolver, né, ou amenizar esse problema ambiental urbano, não passa só realmente pela questão da proteção dos igarapés, dos corpos d'água, mas também por políticas casadas, envolvendo habitação e saneamento. Pois é, o crescimento das cidades é um grande desafio
E me parece que o poder público dormiu muito nesse aspecto e deixou com que as cidades, não é só em Rio Branco, se espalhassem de forma totalmente desordenada. Certo. Então, por exemplo, em relação às enchentes, aos impactos, a gente tem uma série de medidas que podem ser tomadas para, né, amenizar essas enchentes. E uma das primeiras e principais medidas, e que inclusive a gente acredita que seriam as mais efetivas, são as medidas voltadas para o planejamento mesmo das cidades. Infelizmente, a gente só ouve falar nisso quando realmente a catástrofe se instala, que é quando, né, o rio chega e aí é que lembra. Por exemplo, esse ano, até agora, que graças a Deus, né, a gente não teve incêndio, a gente não ouviu mais falar sobre... Essa discussão vai longe, professora. Com certeza. Um evento de lançamento do seu livro, né? Então, o livro, na verdade, foi originado, né, da minha tese de doutorado. Sim. E que agora, né, está sendo, né, transformado em livro para poder dar uma oportunidade, né, ter uma maior abrangência. E ele vai ser lançado amanhã, dia 14 de junho, na Livraria Paim, às 18h30, num evento aberto ao público. Eu vi uma informação interessante. A senhora foi quem projetou aquele prédio da Livraria Paim? Foi, Olha, eu sempre que passava ali não conhecia o trabalho da professora e dizia, esse prédio aqui é para posteridade. Rio Branco tem uma livraria que daqui a 100 anos ela vai continuar sendo atual, moderna, acessível. Parabéns, viu, professora? Muito obrigada. E parabéns ao Paim também, que foi quem ergueu esse grande empreendimento. Então, amanhã o lançamento do livro, que horas? Às 18h30. Às 18h30 na Livraria Paim. Amanhã, dia 14, na Livraria Paim. Muito bem. E assim a gente termina o Gazeta Entrevista, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado. No oferecimento de Verágua, nossa parceira aqui, água mineral de qualidade produzida no Acre. Uma boa noite a todos, um forte abraço, até amanhã.